Olá pessoal, Denis Modenese aqui da Secretaria de Esportes, falando com vocês novamente através desse canal. Segue para vocês mais um questionário para a gente preencher. O intuito desse questionário dessa vez é avaliar o nível de atividade física desse grupo, tá? É um questionário com poucas questões, é fácil de responder, porém eu quis criar este vídeo para auxiliá-los aí no preenchimento desse questionário, tá bom? É importante frisar que esse questionário está relacionado à última semana de vocês. Então, vocês vão ter como parâmetro a última semana para poder responder esse questionário. É muito importante que as respostas não sejam colocadas em todas as perguntas, né? Mesmo que você não se considere ativo, para você conseguir dar continuidade ao preenchimento do questionário. Porque se você não responde uma pergunta, o questionário ele não consegue ser encaminhado, tá bom? Outra coisa importante a dizer para vocês que este questionário está relacionado ao nível de atividade física. Então, nós vamos avaliar a caminhada, vamos avaliar atividades vigorosas e vamos avaliar também atividades moderadas, tá? Então, começando aqui, o que são atividades vigorosas? São aquelas que precisam de um grande esforço físico e que fazem você respirar muito mais forte que o normal. Já as atividades moderadas são aquelas que precisam de algum esforço físico e que fazem você respirar um pouquinho mais forte que o normal. A gente pode considerar que as atividades que vocês fazem aí com a Simone são consideradas atividades moderadas, né? Cuidar de um jardim também é uma atividade moderada, lavar um carro, tá? Detalhe importante, para responder as perguntas, pense somente nas atividades que você realiza ela por pelo menos 10 minutos contínuos de cada vez. Que aquelas atividades que duram menos que 10 minutos, elas não devem ser pontuadas aqui neste questionário, tá bom? Então a gente começa preenchendo o nosso nome, preenche o nome completo, vou colocar aqui o meu nome completo, e por aqui vocês vão vendo como que preenche, tá? Então a primeira parte é simples, da mesma maneira que vocês já fizeram no outro questionário, né? Aqui a gente coloca a data de nascimento, estou colocando aqui a minha, 28 de maio de 1974. Aí a gente dá sequência e começa a primeira pergunta. A primeira pergunta é: em quantos dias da última semana você caminhou por pelo menos 10 minutos contínuos, em casa ou no trabalho, ou como forma de transporte para ir de um lugar para o outro, por lazer, por prazer, ou até mesmo como forma de fazer exercício, né? Eu puxei a abinha aqui e ela tem aqui de 0 a 7. Eu coloquei aqui que são 4 dias da semana. A sequência dessa pergunta é a 1B, é nesses dias que você caminhou, que você contou pra gente que você caminhou, por pelo menos mais que 10 minutos contínuos, quanto tempo que você gastou por dia caminhando, né? Aí segue alguns exemplos aí, né, como você vai colocar. E o preenchimento é aqui embaixo, onde está escrito horário. Você primeiro vai colocar 2 números representando a hora, e depois dos 2 pontos, mais 2 números representando os minutos. No meu caso aqui, eu caminho por dia 1 hora e 10 minutos, tá bom? Dando sequência na pergunta 2, é a mesma forma, só que ao invés de você pensar nas caminhadas, você vai pensar naquelas atividades moderadas lá. E aí tem alguns exemplos, né? Andar de bicicleta, nadar, fazer ginástica, tal. Mesma forma, puxa a abinha e seleciona o dia, quantas vezes por semana você faz essas atividades. E embaixo você vai colocar a quantidade de tempo por dia que você faz essas atividades. No meu caso aqui, eu coloquei que eu faço por 1 hora essas atividades aí. Na questão 3, mesma coisa, só que agora aumentou a intensidade da atividade, agora são as atividades vigorosas, tá? Por pelo menos 10 minutos aí. Então, a gente coloca também a quantidade de dias e agora segue a quantidade de tempo por dia. No meu caso aqui, eu coloquei cerca de 30 minutos de atividades vigorosas. Aí, clicou aqui no próximo, para ir para a próxima e última página. E agora a gente vai avaliar aqui, não é mais questão da atividade, sim do quanto tempo a gente permanece sem fazer nada, fica sentado o dia todo lá e tal. E aí, a 4A é relacionada ao dia de semana, tá? Entre segunda e sexta-feira. Então, você pega um dia da semana, qual é a média por dia de semana aí que você fica parado, né? Então, tipo, 4 horas por dia, né? Foi o que eu coloquei aqui.
Já no final de semana, no meu caso, isso aumenta, né? No final de semana eu tenho uma tendência a ficar mais tempo parado. Então eu coloquei aqui cerca de 8 horas por dia, né? Ou seja, 8 horas na segunda, 8 horas no sábado e 8 horas no domingo. Depois é só clicar em enviar e pronto, esse questionário já chega na minha mão e eu consigo computar qual é o nível de atividade física de cada um de vocês e consigo depois ver o nível de atividade física do grupo. E aí esses dados são cruzados com os dados de qualidade de vida que vocês já enviaram. Será que quem é mais ativo tem mais qualidade de vida? Uma boa pergunta. Um abraço a todos.